Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, o 22º domingo do tempo comum, tem muitas coisas a nos dizer, a nos catequizar. Como sempre, Nosso Senhor de uma sabedoria medonha para nos instruir na caminhada rumo ao céu, para nos instruir na caminhada até Deus. Vejam que no domingo passado Nosso Senhor tinha um discurso muito duro, corrigindo os seus. Um discurso duro para que os cristãos vivam na moralidade da lei, para que os cristãos se comportem no mundo como homens e mulheres consagrados que pertencem a Deus e que devem viver segundo os desígnios divinos e as instruções evangélicas. Hoje, a liturgia da igreja nos coloca um dos encontros mais bonitos de Nosso Senhor, onde Ele se encontra com o surdo, onde Ele se encontra com esse homem que vivia a padecer essa deficiência e que era considerado um judeu de segunda categoria, porque, como nós sabemos, toda enfermidade, toda deficiência no antigo Israel era interpretado como uma total ausência da bênção de Deus. Era alguém, na cabeça de muitos, que era amaldiçoado. Inclusive, chegam alguns, em alguns momentos, a perguntarem a Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou os pais deles? Ou os pais dele, para que ele seja cometido com tal doença? E Nosso Senhor vai responder: nem ele, nem os pais dele. Isso é necessário para que se manifeste a glória de Deus. E é justamente a manifestação da glória de Deus que nós veremos na liturgia hoje. Vejam que Nosso Senhor, Ele vai ali na região de Tiro, Ele vai na região da Sidônia, perto do mar da Galileia. E vejam que Marcos coloca com muita ênfase essa localização geográfica de Jesus. Por quê? Porque Marcos está nos mostrando que Jesus ali não vai operar milagres em meio aos pagãos, aos não tementes a Deus. E se vocês observam bem, uma numerosa multidão vai ao encontro de Jesus. Por quê? Porque naquele momento da história, ali, mais ou menos uns 2 anos e 3, 4, 5 meses da história da missão de Jesus, Jesus já era absurdamente conhecido, já era considerado uma celebridade, a gente poderia dizer, atualizando a história. E todo mundo queria ver Jesus, outros queriam tocar em Jesus, outros queriam receber de Jesus as graças e as bênçãos, porque aquele homem age de um modo miraculoso, porque aquele homem age de um modo luminoso, ele é diferente. Só que a concepção estava errada. Por quê? Porque eles iam Jesus como diferente e não enxergavam em Jesus o kadosh, ou seja, o separado, o que pertence totalmente a Deus. Levam esse surdo ao encontro de Jesus. Levam ao encontro de Jesus, mas ali não pedem nada a Jesus. Não pedem nenhuma cura a Jesus. Simplesmente que Jesus impusesse as mãos sobre eles. Ou melhor, sobre ele.
Senhor, imponha a sua mão sobre ele. Por quê? Porque eles sabiam que nosso Senhor Jesus Cristo agia de um modo impossível à condição humana. Eles iam ali que nosso Senhor Jesus Cristo operava milagres e bastava ele impor a mão que aquele homem ficaria curado. Só que nosso Senhor é danado, viu? Ele percebeu que aqueles homens ali não tinham ido até ele por uma questão de fé, mas tinham ido até ele por uma questão de espetáculo. Queriam ver um espetáculo. Queriam ver ali um show. Vejam que não é diferente o homem odierno, nós do século 21, para os homens do tempo de Cristo. O povo gosta de show, o povo gosta de espetáculo. Né? E vejam que nosso Senhor percebe. E a atitude de Cristo é: vou curar esse homem, mas não vai ser como eles querem, não vai ser como espetáculo, não vai ser de modo nenhum um show, como eles estão arquitetando. Vou curá-lo na surdina, na tranquilidade, com discrição. E nosso Senhor é muito discreto. Leva aquele homem para fora da multidão. Ele leva aquele homem para fora da multidão. E ali tem um gesto um tanto estranho. Primeiro, ele põe os dedos nos ouvidos daquele homem. E depois, pela segunda vez, ele utiliza a sua saliva. Lembremos-nos que, em um dado momento da história, nosso Senhor utilizou saliva para fazer o cego enxergar. E aqui ele vai utilizar a sua saliva para que aquele mudo pudesse falar. Um tanto quanto nojento, não é? Aos nossos olhos. Mas que, para o povo judeu, são dois gestos de significados grandiosos. Primeiro, tocar com a ponta dos dedos nos ouvidos daquele homem. A ponta dos dedos sempre simbolizava a presença do Espírito. Sempre simbolizava a mão de Deus. Tanto é que em muitas artes, por causa da cabeça oriental, da concepção oriental teológica, em muita arte, Deus é representado só com uma mão e a ponta dos dedos muito visível. E Jesus ali utiliza essa simbologia judaica. A mão de Deus que tem poder, a mão de Deus que é poderosa. E nós sabemos que a mão de Deus verdadeiramente tem poder. Deus tem todo o poder em suas mãos. A mão de Deus pesa abençoando e também castigando, por incrível que pareça, para a conversão e para a mudança de vida. Só que Jesus não só utiliza a simbologia dos dedos, mas vai usar também a simbologia do hálito. O hálito no antigo Israel, que sempre foi a vitalidade do homem. Lembremos-nos que a saliva está muito próxima do hálito do homem. A saliva carrega o hálito, e o hálito, como nós sabemos, no antigo Israel, representava a vitalidade do homem, tanto que, lembremos-nos, quando Deus faz o homem como obra de suas mãos, Deus, nosso Senhor, sopra nas narinas do homem, e o homem ali começa a viver. E quando nós sopramos com a maior facilidade,
a saliva também é expelida algumas gotículas. Então Cristo Jesus utiliza aqui a simbologia do hálito, da vitalidade. Deus que é vida. Só que vejam bem, minha gente, a atitude de Jesus é uma atitude que nos deve fazer refletir, pensar um pouquinho. Vejam, observem, olhem que nosso Senhor ali, Ele não alimenta aquele povo com show, com espetáculo. E pede, vocês viram no Evangelho, que eles não comentassem com ninguém. Diferente de alguns homens de Deus e alguns supostos homens de Deus, que querem o tempo todo fazer espetaculices para atrair o povo. Vemos isso acontecer na igreja protestante e vemos isso também acontecer, para a nossa vergonha, muitas vezes dentro da igreja de Cristo, dentro da igreja católica. Minha gente, coloquem uma coisa na cabeça de vocês: todo homem de Deus é só um instrumento. Quem cura não é pastor, quem cura não é padre. Como nós já vimos, como nós vemos, tantas vezes pessoas que saem à procura de curas simplesmente por mãos humanas. Não. O que o verdadeiro homem de Deus faz é simplesmente interceder, olhando para o céu e rezando e dizendo: Senhor, se for da tua vontade, cure esse enfermo. É assim que a gente concede a unção dos enfermos, uma bênção, uma intercessão, pedindo a Deus nosso Senhor: Senhor, se for da tua vontade, cure esse irmão. Cure esse irmão que está padecendo, que está sofrendo. Por esses dias eu venho tanto pedindo isso a Deus, mas tanto, né? Agora mesmo, ao chegar na igreja de São João do Engenho, eu recebi uma notícia de Monsenhor José Nilton, que ainda está entubado, fez a cirurgia da cabeça, e o secretário dele me dizia assim: olha, Padre Washington, ele tiraram a sedação, mas ele não voltou. Vamos ver se até amanhã isso acontece. Então, é isso que a gente faz. O que a gente faz é pedir a Deus: Senhor, concede a ele a cura. E é Deus quem cura. O homem não tem poder nenhum, só o poder de pedir, só o poder de interceder, e nós fazemos tanto isso. Se Deus quiser, a pessoa é curada. Se Deus não quiser, a pessoa não é curada, minha gente. Quando nós dizemos assim, muitas vezes até de um modo tão leviano, não é? Se Deus quiser, nós estamos colocando as nossas vidas nas mãos de Deus. Se Deus quer, Ele cura. Se Deus não quer, Ele não cura. E aí, vocês podem me perguntar assim: Padre, mas qual seria a razão de Deus não querer curar uma pessoa? É a mesma razão quando Deus quer curar uma pessoa. A cura ou a não cura tem por objetivo a salvação da pessoa. Quando Deus cura alguém, é porque Deus julgou que aquela pessoa ali sadia não coloca em risco a sua salvação. Quando Deus nosso Senhor não permite que uma pessoa se cure ali e muitas vezes fica sofrendo, é porque aquela doença ali vai ser causa, vai ter como efeito a salvação da pessoa.
E se através de uma doença Deus nosso Senhor levar alguém, é porque Deus julgou que aquele momento seria o momento propício para a salvação. Então, se Deus cura, se Deus não permite a cura, tem em vista as duas situações para a salvação do homem. E é isso que nos alegra o coração. Porque para Deus nosso Senhor e para nós também, não importa se vivemos 10, 50, 42 anos, 70 ou 90 anos. O que importa para Deus e o que deveria também importar para nós é que não importa morrer, importa se salvar. Que nós tenhamos a alegria de, quando chegar o nosso momento, nós nos salvemos. Hoje eu falava para uma pessoa que eu quero muito bem, lá da minha cidade, que pinta essas imagens aqui, não é? Para mim. E eu dizia a ele assim: meu filho, é tanta bagunça, que nosso Senhor está voltando. E aí ele brincava comigo no WhatsApp e dizia assim: padre, não pode ser agora não, porque eu ainda não estou preparado. E eu sei que é uma pessoa virtuosa, consagrada a Deus nosso Senhor, da ordem terceira, mas eu ainda não estou preparado. Não pode ser agora não. Vejam. Então, Deus nosso Senhor, Ele vai ali nos permitir viver o tempo que for necessário para que nós nos salvemos. É por isso que nós temos que aproveitar. E vejam que não tem espaço no reino de Deus. Esses espetáculos, esses shows, não é? Que nós vemos aí em nome da religião, em nome da fé, em nome de atrair pessoas à igreja. E muitas vezes também eu me deparo com tantas coisas estranhas dentro da igreja mesmo, né? Como benção de carteira de trabalho. Não, se abençoa pessoas, né? Padre, reze aqui para tirar a maldição da minha árvore genealógica. Que coisa doida, que coisa estranha a gente vê, não é? Não, é importante que nós tenhamos clareza de fé. É importante que nós compreendamos que quem enche a igreja é nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo que Ele quiser. Não é algo que pertence ao homem, não é algo que pertence ao sacerdote. O sacerdote tem por obrigação simplesmente fazer aquilo que a igreja nos pede. Somos homens eclesiais, somos homens da igreja. E Cristo, através do sacramento primordial da salvação, que é a igreja, vai santificando e salvando os homens e concedendo aos homens a felicidade eterna. Só que vejam bem, nosso Senhor, depois ali de tocar, colocar a saliva, nosso Senhor olha para o céu, suspira e diz: Éfata, que quer dizer abre-te. E aquele homem foi curado. Só que vejam bem, minha gente, esse homem aqui do evangelho de hoje é um retrato da humanidade. Somos nós que não somos surdos de nascença, mas nos fazemos surdos para a palavra de Deus. Não somos mudos porque não somos surdos, mas nos fazemos mudo ao não proclamarmos a palavra de Deus. Existe um gesto na celebração do batismo que é um gesto opcional. É um gesto que o padre pode fazer ou não. Eu não faço. Primeiro, são dois. Primeiro é o gesto de, no batismo da criança, pegar um punhado de sal, entregar à mãe e a mãe colocar ali na boca da criança. Eu não faço. Nunca fiz, para ser sincero. Como é opcional, nunca fiz. E o outro gesto
é esse gesto aqui do Evangelho, o éfeta, éfeta, depende da tradução, onde o sacerdote toca os ouvidos e toca na boca da criança e diz essas palavras aqui: o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda que possas logo ouvir sua palavra e professar a fé para o louvor e para a glória de Deus. É um gesto que faz parte do ritual do batismo, porém é um gesto complementar, opcional, onde o ministro pode fazer ou não. Vejam que é o mesmo gesto aqui, para que tu possas ouvir sua palavra e professar a fé para o louvor e para a glória de Deus. Ouvir a palavra é o que vocês estão fazendo aqui agora. Mas daqui a pouco vocês vão abrir a boca para professar a fé católica. E essa profissão de fé não pode de modo algum ficar restrita à igreja de Cristo, aqui dentro, aos limites da igreja matriz. Não. Vocês são chamados, como eu também sou, a professarmos a fé todos os dias da semana, dando testemunho lá fora de que nós somos homens e mulheres de Deus, de que devemos nos comportar como verdadeiros consagrados, e não vivermos uma fé de fachada, e não vivermos uma fé de faz de contas, mas estarmos no mundo com a consciência de que não somos do mundo, porque somos de Deus, estarmos no mundo, usufruirmos daquilo que é lícito lá fora, podemos nos divertir, podemos brincar, podemos nos entreter, tudo isso, mas com a condição de que nos comportarmos como cristãos, colocando Deus em primeiro lugar, colocando Deus em primeiro plano, professando a fé, vivendo verdadeiramente essa fé no meu viver. Mas para isso, é preciso que eu seja imbuído desse Espírito Santo de Deus e possa verdadeiramente me preencher dele todos os dias, pedindo a ele que venha ao meu encontro e crie em mim ânimo, como o profeta Isaías, da liturgia de hoje, muito bem nos fala na primeira leitura. Quando Isaías diz assim: criai ânimo, não tenhais medo, dizei às pessoas deprimidas. É claro que aqui, na liturgia da igreja, não é aquela depressão patológica que nós conhecemos, não. É aquela depressão espiritual, onde a pessoa senta em cima do pecado e diz: eu sou assim, não mudo. E por não mudar, está em perigo a fé, está em perigo a salvação. É a essas pessoas, ou talvez nós mesmos, eu e vocês, que nós devemos dizer: ânimo, não tenhas medo. O que é ânimo? Ânimo é o masculino derivado de ânima, que aí dá, em língua portuguesa, alma. Alma é o derivado feminino de ânima. E ânimo é o derivado masculino de ânima. Em língua portuguesa, não deu almo, não. Deu elmo, mas aí já é outra história. Então, o que é ânimo? Ânimo é essa força vital que nós temos espiritual dentro de nós, que nos dá essa capacidade de todos os dias renascermos em Deus. Pagão, que não tem fé, diz assim, usa uma figura mitológica para dizer: eu renasço das cinzas, sou fênix. O cristão, ele diz: eu me animo no Espírito Santo de Deus. E imbuído na graça do Espírito Santo de Deus, eu testemunho de verdade a minha fé.
e tenho coragem de anunciar o reino de Deus. O que é coragem? Coragem também é uma palavra que deriva de coração, coragem. A coragem, ela deriva de um coração que está em Deus, um coração que age para o bem, age para permanecer, age para estar em Deus nosso Senhor. E é aqui que nós católicos devemos tomar consciência disso. Não podemos, minha gente, brincar com a fé. E tantas pessoas brincam tanto com a fé. Brincam tanto com aquilo que é sagrado, com aquilo que é divino. E nós não podemos brincar assim de modo nenhum. Devemos entender que temos que pedir sim a Deus a graça. Todos nós somos fracos, viu? Todos nós somos frágeis. E não temos forças para lutar contra certas coisas que se apossam de nós. Mas devemos de verdade nos abrirmos a Deus, pedindo a Deus que nos ajude a criarmos ânimo para escolhermos a Ele todos os dias das nossas vidas. E quando o homem decide escolher por Deus, a vida do homem é transformada de uma alegria tão grande, de uma felicidade tão plena, porque o homem compreendeu que a sua felicidade não é o entretenimento, não é a diversão, mas a sua felicidade é ter o coração repousado em Deus. E por ter o coração repousado em Deus, ele usufrui tudo que o mundo nos proporciona, mas tudo de um modo secundário. Porque o que preenche o nosso coração de um modo primário é o amor de Deus. É o amor de Deus, nosso Senhor, que nos completa, que nos preenche e nos faz crescer. Vejam que é importante que nós cantemos como o salmista hoje, de um modo tão santo, que diz assim: o Senhor é fiel para sempre. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, ó igreja, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Só que o reinado de Deus não é um reinado político, é um reinado espiritual, onde nas escolhas das nossas vidas nós temos que ter consciência se verdadeiramente Deus reina no nosso viver. Que nós tenhamos a alegria de ter nosso Senhor Jesus Cristo como o Rei do nosso viver, extirpando a nossa surdez, para que saiamos a proclamar a santa palavra de Deus e compreendermos todos os dias que assim nós seremos felizes e alcançaremos a glória dos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé.